Sabe que eu fiquei até animado com essa questão de silêncio, porque como eu falo baixinho, eu acho que nós não vamos ter problema de audição aqui. Mas é sempre muito bom quando nós podemos fazer reflexões acerca de assuntos relacionados ao Espiritismo, porque nós podemos reorganizar algumas rotas que escolhemos da nossa própria vida, com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de certeza, para que a gente possa dar o próximo passo rumo ao destino ao qual todos estamos destinados, que é a nossa felicidade, já que todos a buscamos. Mas nós que tentamos observar a nossa vida à luz do Espiritismo, observamos que muitas frases que a escutamos quando a gente pisa numa casa espírita, por exemplo, que nós vivemos num mundo de provas e de expiação, que estamos rumo ao mundo de regeneração, justamente porque todos estamos entrando num período de transição, nós ficamos a tentar entender essas coisas que o pessoal normalmente fala. Porque para nós, quando a gente não conhece o Espiritismo, necessário é que a gente faça uma pausa para tentar estudar e tentar absorver exatamente a mensagem que lá é contida nessas frases, na própria codificação de Kardec, para que a gente possa fazer uma avaliação um pouco mais correta e com uma certa certeza daquilo que a gente é, mas principalmente daquilo que a gente precisa se tornar. Porque o Espiritismo em si tem uma função que é primordial na vida de todos nós. É transformarmos-nos para que a gente se melhore. Não veio atender às nossas necessidades materiais imediatas, nossos problemas financeiros, nossos problemas de relacionamento interpessoal, seja o nível que for, de coleguismo, de intimidade com alguém, ou mesmo esses problemas nossos de doenças às vezes físicas, mas principalmente, nos dias de hoje, as doenças chamadas psicológicas, como aquelas conhecidas como ansiedade, síndrome do pânico, depressão, doenças que atormentam a humanidade no dia a dia atual, porque as coisas são muito atrapalhadas. E às vezes esses tormentos que advêm das nossas necessidades materiais nos empurram na busca de uma saída que é religiosa, no caso o Espiritismo. Alguns de nós erroneamente acham que o Espiritismo vai resolver esses tipos de problemas na nossa vida. Quando não, a necessidade é que a gente entenda o Espiritismo para tentar se tornar mais equilibrado, para ter a certeza de como nós devemos enfrentar as dificuldades pelas quais nós passamos. E na noite de hoje nós faremos aqui uma discussão acerca de um tema que é muito bacana: mundo regenerado. E obviamente que a gente deve entender essas passagens que eu já dei uma pincelada para tentar compreender como é a evolução do planeta em que nós vivemos. Obviamente que se a gente se ativer na literatura espírita, por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, assevera em algumas obras relacionadas à sua psicografia, que a Terra em si começou a passar por um momento de transição. Um momento de transição que migrará a situação de vibração desta Terra, de um mundo de provas e de expiações, para um mundo de regeneração. E na completude desse processo, o mundo tornar-se-á um mundo regenerado. Mas a gente precisa entender que todos somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes por Deus, na primitividade, rumo à angelitude. E esse recheio que determina de onde fomos criados e para onde somos destinados é chamado processo de evolução. Então nós vivenciamos as nossas experiências, fazemos as nossas escolhas, colhemos as consequências de todas as nossas escolhas, boas ou más, mas a gente vai lidando com isso e tentando compreender, porque se observarmos que um dia a Terra já foi um mundo primitivo, a gente entende muito claramente o que significa. Porque ao olharmos para a história, para os museus, para a arqueologia, há 65 milhões de anos atrás, havia nessa Terra dinossauros. Dinossauros que vivenciavam a sua vida por meio da violência e da força, em que um devorava o outro
na busca da satisfação dos seus instintos animais. Então, quem era mais forte comia o mais fraco. E a gente entende que o mundo primitivo é mais ou menos assim, satisfação dos sentidos. E nós já passamos por lá. Alguns ainda estão tirando o pé de lá. Mas entendemos também, se a gente compreender por meio da própria avaliação, o que é um mundo de provas e de expiações. Porque a nossa vida todo dia nos lembra o que é. Todo dia é dia de provação e de expiação. Expiação com X, que significa dor. E a gente compreende o significado disso porque a nossa vida nos leva a compreender que a gente vive problema todo dia. Eu sei que aqui em Iracemápolis, todo mundo está com aquela cara assim de paisagem, porque ninguém talvez aqui tenha problema. E graças a Deus. Mas a gente que vem de Piracicaba tem problema, por incrível que pareça. Então, provas e expiações, se vocês não conhecem, dá uma viajadinha para lá que vocês conhecem e está tudo certo. Mas a gente passa a entender que esse mundo de provas e de expiações existe e a nossa vida nos lembra todos os dias o que é. Mas quando a gente tenta começar a compreender o que é um mundo de regeneração, aí entra o problema. Um problema porque nenhum de nós já viveu num mundo como esse. Não sabe como é e tenta imaginar. E eu tenho até um caso curioso para compartilhar com os amigos. Eu faço palestra em bastante lugar. E vez ou outra, a gente encontra um desses irmãos em Cristo, muito debatedores, muito assim, que querem conversar e debater e discutir. E é ótimo, porque depois que acaba a palestra, vez ou outra vem um desses irmãos em Cristo conversar e você precisa fazer outra palestra, né? Então vai 1 hora, depois da palestra vai mais 1 hora para conversar com esses irmãos, bons, claro. E a gente só conta o milagre, não conta o santo, né? Então não precisa falar de onde é. E um desses dias eu estava fazendo uma palestra, todo empolgado, falando sobre evolução, sobre essa lei que tira o espírito da primitividade rumo à angelitude, falando sobre a reencarnação, que é um dos pilares do espiritismo, que é uma das coisas boas que a gente passa a aprender. E fechou a palestra, tal, e de repente um desses irmãos veio falar comigo. Rogério, o negócio é o seguinte: eu gostei muito da sua palestra, achei muito bacana, muito gostosa, eu acho que tinha muito sentido, quando você falou de evolução, e eu vou contar uma coisa, antes de continuar nesse bate-papo. Sempre que eu vou fazer uma palestra, eu dou uma varrida no auditório, seja do lugar que for. E dou uma varrida, e obviamente para tentar captar o rosto, o perfil, e qual a situação de quem está assistindo. Pode ter a quantidade de pessoas que for. E geralmente, alguns lugares que a gente vai bastante e até identifica alguns amigos que sempre sentam no mesmo lugar, né? A dizer que, aqui eu sei que não, mas a gente pensa, o pessoal, a gente até identifica o fulano que senta naquela cadeira. E aí se chegar um outro e sentar na cadeira que a pessoa senta. Sentou no meu lugar, passa a palestra olhando feio para a pessoa o tempo inteiro. Aqui eu já disse, eu sei que ninguém senta no mesmo lugar. E já faz alguns anos, hein, que eu venho para cá. E olha que eu reconheço pelo lugar. Mas esse irmão que estava sentado, eu observei enquanto eu estava fazendo a palestra, que ele começou uma pescaria, né? Ele estava e pescava. O peixe fisgava, ele pescava. E estava naquela, né? E ficou durante esse tempo. E quando eu pego um desses irmãos nesse estilo, eu vou aumentando o volume, né? E vou aumentando, e vou aumentando. E precisa de raça. Quando eu coloco a potência total, porque... E a pessoa pescando, na potência total. Eu falei, deixei ele para mim. Eu tenho uma personalidade brincalhona, ele veio conversar comigo, e ele falou que gostou muito da palestra. Eu falei, eu vou puxar o tapete dele. Então fale para mim qual parte que você gostou mais. E ele não se fez de vencido. Tudo. Aí não tinha como, né? Mas tudo bem, ficou naquela. Daí eu falei... Então, ele continuou a explicar que ele tinha gostado bastante, mas ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele falou assim, olha,
Eu até entendi que esse negócio de mundo primitivo, que a gente evolui, mas você já imaginou se a gente morrer, tudo que você falou, esse negócio de plano espiritual não existir e a gente virar nada? Aí me chamou atenção. Eu falei, gente, como é possível Kardec, que é pura lógica, que explica de uma maneira que para nós a gente não precisa nem ver para poder entender que isso é uma realidade na nossa vida e na vida de todo mundo, e nós ainda temos espíritas que passam semanalmente em centros espíritas, frequentando, passam 30 anos esquentando cadeira de centro espírita, e o espiritismo ensina a entrar na pessoa. E aí a gente pensa que deixar-se contaminar, e permitam-me usar a palavra contaminar, pelo conhecimento e pelo espiritismo, é uma possibilidade que todos nós temos de escolher na nossa própria vida. Porque se alguma pessoa daí de fora, que nunca ouviu falar de espiritismo, falar algo como isso, a gente até entende. Mas de um espírita a gente fica coçando a cabeça tentando entender como uma pessoa dessa não compreendeu qual é a mensagem. Mas quando a gente começa a avaliar as coisas dessa maneira, eu fico a pensar também nos guias espirituais, porque eles olham para nós e muitas das vezes devem se sentir constrangidos e consternados com as escolhas que nós tomamos. Muitas das vezes escolhas erradas, mesmo que a gente pense. E a gente fala, eu sei que isso é errado, mas eu gosto e eu vou fazer só hoje, depois eu me arrependo. E ao olharem, talvez eles tenham um sentimento de compaixão a tentar nos explicar como é a vida na sua realidade. Porque nós nascemos aqui e achamos que a vida é isso que a gente vive. Quando a gente nasceu numa família, a gente nem sabe por quê, vai crescendo, evoluindo, torna-se adulto e morre. Essa é a nossa vida. Não, essa é apenas uma vida de uma das nossas personalidades, que constituem também parte das nossas vidas, parte daquilo que somos e parte das experiências que a gente está vivendo. Mas quando a gente começa a compreender essas coisas, observamos que na nossa literatura, na leitura das obras básicas, e aí estamos em Kardec, os guias da humanidade dão versões da realidade para nós que nos possibilitam entender como são as coisas. Porque eles fazem analogia daquilo que ocorre no plano espiritual para que a gente entenda o que vivemos no material. Assim eles dizem para nós, olha, vocês vivem aí na Terra, mas a Terra pode ser comparada com um hospital. Aí a gente entende. Um hospital é um lugar que tem muito doente, é um lugar que tem pessoas que ajudam as outras, médicos, enfermeiros, atendentes. É um lugar que tem dor, tem sofrimento, mas é um lugar que tem muito trabalho. E muitas das vezes cabe a nós escolher a posição que a gente quer ficar. Doente, às vezes, todos somos. Nós que estamos aqui no Espiritismo somos aqueles doentes que já têm capacidade de ajudar outros doentes. Então é questão de escolha. E aí nós paramos para pensar, se aqui é um hospital, talvez os países, os estados, as nações são departamentos contidos neste mesmo hospital, cada um com a sua característica possível para um tratamento um pouco mais aprimorado para a população que lá nasce. Então, a gente para se perguntar, então por que é que eu vim para o Brasil? Que tipo de doença, do ponto de vista espiritual, eu carrego em mim? E estou utilizando a palavra doença porque a similaridade é com o hospital. E aí, que tipo de doença ou que tipo de tratamento preciso eu, tratamento da alma, para que eu me aperfeiçoe, para que eu melhore, que me levou a vir para cá? E é uma questão que todos ficamos a coçar os nossos neurônios para tentar entender. Mas nesse pensamento, eu fiquei morrendo de curiosidade. Por que é que eu vim parar justamente aqui no Brasil? Um país maravilhoso, cheio de coisa boa, que não tem problema nenhum. Vim para cá e estava com a curiosidade que eu falava todas as noites na minha conversa com Deus, nas minhas orações. Eu preciso saber de todo jeito por que é que eu vim para cá. E ficava numa oração, e fazia uma oração forte. Brincadeira, não tem oração forte. Oração forte é aquela que é ungida de sentimento. Não pensemos que uma repetição de palavras diferentes vai nos levar a um contato maior com a realidade espiritual. Aí eu, na minha oração, falando com Deus de uma maneira ungida, querendo conversar verdadeiramente, eu pedi, eu quero lembrar
por que é que eu vim para cá na minha última reencarnação. E não é que eu lembrei? Ele possibilitou a mim ver o que é que foi que eu conversei com o meu anjo da guarda, com o meu guia, com o meu mentor, chame do que quiser, antes de vir para cá. Lembrei-me claramente, quando desencarnei na última vez, fui para a região espiritual na qual ele me aguardava e a conversa já não foi muito boa. Porque eu cheguei para ele, e ele com a cara de não muito bons amigos. Eu sei que eu sou uma pessoa muito complicada, eu estou cansado porque eu nasço e renasço, errando exatamente nas mesmas coisas, fazendo exatamente tudo aquilo que eu prometi para mim que eu não faria, porque os hábitos são assim, a gente é acostumado, vai fazendo por fazer, porque está acostumado com aquilo. Hábito às vezes complica a nossa vida, principalmente quando são maus hábitos, e maus hábitos que às vezes tornam-se vícios, porque são deletérios. E ele olhando para mim, e eu falando, mas eu gostaria muito que você me ajudasse a mudar esse conceito da minha vida, porque eu preciso deixar de ser aquilo que eu sou, e eu quero ser uma pessoa nova. Só que para ser uma pessoa nova, eu preciso de ajuda, porque sozinho eu já não consigo. Ele sorriu de uma certa maneira que eu entendi que iria me ajudar. Ele falou, venha cá. Ele me mostrou algo que era mais ou menos parecido com um computador. Falou, senta aqui, vou entrar aqui no Google Celestial. Entrou no Google Celestial, falou, vou puxar sua ficha aqui do Serasa Espiritual. Puxou o Serasa, mostrou para mim, falou, a coisa não está muito boa. Eu não vou falar qual que era o meu score lá, tá? Mas não estava muito boa a coisa. Ele falou, realmente, você é problema, atrapalhadinho, complicado, ainda não sabe muito bem como orientar sua própria vida, então vou ter que dar um jeito para colocar você no eixo. Como você sabe, a nossa vida é sempre atrelada aos mecanismos da lei de ação e reação. Tudo que a gente faz, a gente colhe. Fez o bem, colhe o bem. Fez o mal, vai colher o mal. Muito naturalmente. Explicando como um professor. E a gente, quando está do lado de lá, até entende. Quando vem para cá, o difícil é aceitar a lição que nos é posta para vivenciar. E ele falou, olha, o negócio é o seguinte, você já sabe que nós vivemos numa lei de ação e reação, e por isso mesmo, o negócio é o seguinte. Você sabe que a gente, quando faz algo errado, acaba carregando para a nossa vida uma consequência que nos fará sofrer. Muitas das vezes por uma expiação, que é a consequência dessa plantação, vai sentir uma dor na sua vida, uma dor, alguma coisa que vai te atrapalhar, uma dor moral, algo que vai ser um problema na sua vida, ou vai ser uma prova, que é um teste para que você se reconheça como alguém que já superou seus maus hábitos. Mas também a divindade possibilita a todo mundo que vai para a encarnação ou a reencarnação a passar por situações um pouco melhores, por meio do trabalho. Porque o trabalho também, principalmente no bem, faz com que você possa quitar os seus débitos anteriores praticando um bem. Então um bem que você faz anula um mal que você fez. Você já entendeu a lógica, não é? Falei, entendi. Então, você tem a oportunidade, porque já lhe foi concedida. Você vai poder trabalhar no Espiritismo, que é uma doutrina lógica, racionalista, filosófica, de consequências morais e religiosas. E essa possibilidade de se trabalhar no Espiritismo vai te ajudar muito, porque você vai quitar um monte de coisas que você com certeza iria passar por meio do sofrimento se não trabalhasse. Eu falei, beleza, tá ótimo, vou em frente. Ele falou, como você sabe também, os países podem ser considerados, e nós daremos essa visão para você, para que você que ainda não vive muito no plano espiritual e está mais encarnado, compreenda. Os países são mais ou menos como hospitais. Hospitais que têm as suas especialidades compatíveis com o tipo de problema de quem vai nascer no país. E o seu problema, que é de ordem moral, precisa de ser resolvido num país específico. Aí eu logo falei, já está falando de país, está querendo mandar eu para algum lugar. Eu falei, eu não vou deixar assim barato ele escolher, tranquilamente, claro. Eu falei, então, quem já tem um pouco de discernimento, eu fiquei sabendo que pode participar da sua reencarnação, do programa e do planejamento. Ele falou, é verdade.
Só não sei se é o seu caso, ele disse. O que eu fiquei um pouco desanimado. Mas eu disse assim, mesmo assim, eu quero participar, de qualquer jeito, porque eu acho que eu já sei escolher. E ele falou, eu topo, mas vai passar pela aprovação minha. Tudo bem. Então, posso escolher o país ao qual eu vou renascer? Ele falou, pode. Então eu vou falar o primeiro que eu quero ir. Diga. Ele já sentou lá no computador. Alemanha. Eu dei um sorriso e ele olhou com aquela cara de que quem estranhou o tipo de sugestão. Mas como os guias assim nunca são tão diretos, com as nossas observações um tanto quanto atrapalhadas, eles esperam a gente ter consciência e cair na compreensão de que falamos uma besteira. Ele falou, vou pesquisar aqui para você ver. Alemanha, quantidade de centros espíritas, 15 centros espíritas. Eu já falei que maravilha, eu vou poder rodar o país em 2 semanas, pregando a palavra de Cristo, falando da boa nova, espiritismo. Não deu certo na França, que é ali do lado, dá certo na Alemanha, que está aqui, porque eu vou me dedicar. Tentei fazer uma propaganda, não deu certo, e ele não teve uma cara de que ficou impressionado com a minha narrativa. Falou, acho que não está tão bom. Eu falei, posso dar outro chute? Outro país muito bom? Ele falou, pode. Ah, Suíça. Ai, que maravilha, incrustado ali nos Alpes, no coração entre a Alemanha, a França. Vai ser maravilhoso falar de espiritismo ali. Eu tentando, né? Ele, eu vou pesquisar e vou lhe mostrar. Quantidade de centros espíritas. 18. Eu falei, que maravilha, já até aumentou quase 20%. 20%? Ai, que maravilha, agora eu vou, vai estar bom. A Suíça, falar de espiritismo, vou falar até mais inspirado. E ele olhou com aquela cara de que não ficou muito convencido. Aí ele falou, olha, você já teve as suas chances de selecionar o que você quer, agora é comigo. Eu percebi que ele já não estava um pouco agastado assim com a coisa. Aí eu falei, eu vou sair até de perto, para não ficar na expectativa. Ele falou, vou pesquisar aqui no Google. E de repente ele falou, achei. Eu falei, ai meu Deus, achou? Achei. E eu estava assim na curiosidade tremenda, estava me coçando. E eu perguntei, é na Europa? Ele, não. Posso dar outro chute? Pode. É na América? Ele disse, é na América. Eu falei, louvado seja Deus, Estados Unidos, Canadá. Logo estou aí, renascendo, feliz. Ele falou, não se anime tanto não. Não vai ser nenhum dos dois. Não, não. Então onde vai ser? Brasil. Eu, Brasil? Mas por que Brasil? Ele falou, vem aqui dar uma olhada. E ele pesquisou, Brasil, no Google Celestial. 30 mil centros espíritas. E quem duvida, depois da palestra, vocês pesquisem para ver se não estou falando a verdade. Aí eu já pensei, não vai dar para rodar em todos não. Numa vida, não vai. Algumas reencarnações, pode ser, mas numa vida não vai rolar. E aí eu fico pensando, e deixo uma recomendação também de leitura. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Psicografia de Chico Xavier, através do espírito Humberto de Campos. Que é um livro muito bacana para a gente começar a observar o porquê o Brasil tornou-se o coração do mundo, né? Já que o espiritismo foi transplantado da França para o Brasil, França muito racionalista, e o Brasil carregando em si a religiosidade, a cultura do povo, da gentileza. E Humberto de Campos é muito poético. E eu gostaria de falar até de outra historiazinha que casa com isso que eu estou falando. Jesus, quando falou, olha, tem que levar o espiritismo da França para o Brasil, ele chamou os 2 guias espirituais dos países. Da França, São Luís, do Brasil, Ismael. E chamou os 2 para que eles trabalhassem juntos para obter o sucesso nesse transplante dessa ideia nova, né, do espiritismo. E São Luís estava muito tranquilo, tinha feito tudo corretamente, até selecionou quais seriam os franceses que iria mandar para cá reencarnar. E
Ismael estava assim, que não se aguentava, cheio de questionamentos, pensando o que iria ocorrer com o país que ele é responsável, pensando sobre como ele poderia ajudar que essa ideia desse certo. E ele, com esses pensamentos assim meio ansiosos, Jesus captou. Jesus captou e falou: fala, Ismael, o que você está preocupado? Ai, Senhor, é o seguinte, eu fiquei a pensar, né, comparando os países, eu penso assim, como vivem os povos, como as forças da natureza atacam os países, porque ainda o nosso solo na terra ainda é muito primitivo, temos muitos problemas, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos, é uma terra muito grande, mas também tem os seus furacões, os seus terremotos, os seus problemas de cataclismos, né, da natureza, os tufões que ceifam muitas vidas, como é muito natural. Se olharmos para o Japão, também um povo muito disciplinado, mas também que sofre com essas coisas, com vulcões, com tsunamis, com terremotos no mar, e muita gente lá morre. Eu olho para o Brasil, Senhor, eu penso o que eu posso fazer para dar certo, mas eu olho também lá uma mistura de povo tão bonita, porque brasileiro não tem cara de brasileiro, brasileiro não tem um rosto específico de brasileiro, é uma mistura muito bonita de povos europeus, asiáticos, africanos, de tudo quanto é lado, e a beleza do povo vem disso, a gentilidade também, porque a gente se acostumou a ser mais amigo, mais cristão, mais legal um para com o outro. Então eu não vejo que o Brasil vai ter problema nenhum, não é, Senhor? O Brasil está destinado à felicidade, o país para ser bom. E Jesus olhou com aquela cara para ele, já procurando a melhor resposta. Ismael, calme lá. Não é assim que não vai ter problema nenhum, porque o Espiritismo vai para lá. As coisas não são desse jeito, você não sabe da última. O que é, Senhor? Você não sabe os políticos que eu vou mandar para lá. E às vezes é pior do que terremoto, né? Furacão, vulcão. E eu não vou falar de política não, né? Eu estou falando em tese. E é uma piadinha só para a gente lembrar mesmo. Mas quando a gente para pensar, meu Deus, que maravilha. Quer dizer então que eu venho para o Brasil porque o Brasil vai ter um tratamento para mim especializado para o meu tipo de problema, que é um problema moral. Então, a segunda avaliação é que isso não é só para mim, não. Todo mundo que está aqui tem o mesmo tipo de problema que eu que estou aqui. Então, já fico até feliz, porque todos nós aqui que passamos pelos nossos perrengues, pelos nossos problemas, pelas nossas complicações, necessitamos de vencê-los também, porque nós somos mais ou menos iguais. E nisso que fica interessante, porque o sentido da palavra irmão é primeiro, porque nós temos o mesmo Pai, que é Deus. E outra coisa, nós somos irmãos de luta, porque todos temos as mesmas encrencas, mesmo problema de família, mesmo problema de patrão, mesmo problema de vida, mesmo problema de dinheiro, e aquelas coisas. Não, vocês não têm, né? De dinheiro não. Iracemápolis, uma cidade próspera, metropolitana, né? E a gente para pensar que coisa gostosa é entender o Espiritismo e tudo isso que nos acontece. Só que quando a gente vai observando pensamentos e reflexões que vão para essa direção, e às vezes a gente está no centro espírita, observa que o Brasil, para nós, é um tratamento intensivo para que a gente melhore moralmente, a gente lembra principalmente de algumas coisas que acontecem com a gente. Principalmente na área de relacionamento. Sabe quando você vai para o centro espírita e às vezes você tem um problema em casa? Mas um problema em casa que tem nome. Antes esse nome era amor, era benê. Depois de um tempo o nome mudou, esse nome do seu problema. Esse nome, depois que você aprendeu o espiritismo, esse seu problema passou a ser conhecido como obsessor. E aí você deixa esse obsessor em casa, né? É de estimação, é uma coisa assim. A gente gosta, deixa em casa. E vem para o centro espírita tentar entender por que é que a gente adotou um obsessor de estimação na vida.
Aí ele está lá na sua casa, você está aqui no centro espírita, você faz muito bem essa oração e fala, ai meu Deus, então quer dizer que eu preciso ser uma pessoa boa, quer dizer que eu preciso fazer o bem, quer dizer que eu preciso ser exemplo dentro de casa, até com o meu obsessor de estimação, até com ele. Aí você fala, eu vou então imbuído para casa de muito boa vontade, eu vou mostrar para ele que quando a gente se evangeliza de verdade por dentro, as coisas mudam. Você vai imbuído, vai com muito amor, muita felicidade e fala, eu vou para casa. A mais ou menos um quarteirão da sua casa, você sente um arrepio. E espírita, quando sente arrepio, pode crer, vai pensar intimamente, ai, é um espírito. É Bezerra de Menezes. Se o espírito é humilde, geralmente ele fala isso. Alguns falam outra coisa, né? Eu sei que aqui ninguém sentiu arrepio nenhum, né? Aqui todo mundo já é muito bem evangelizado, né? E aí, vai para casa e você vai abrir a porta da casa, você abre e você vê que algo está estranho. Você sente um cheiro delicioso pela casa, mas um cheiro tão gostoso que você fala, nunca aconteceu isso? Cheiro de comida, sabe, de vó. Você entra, você fala, sou eu quem sempre prepara a janta aqui em casa, o que é isso? E ele fala, de repente ele sai, né, o seu obsessor de estimação, sai da escuridão, que normalmente ele está ali, e lhe diz, meu amorzinho, eu preparei para você uma jantinha que você vai adorar. Você intimamente logo pensa, como cidadão de Iracemápolis, inteligente, você pensa, mas não fala nada. Só pensa, sai desse corpo que ele não te pertence. Porque você já observa que as coisas estão estranhas. E ele fala, eu fiz para você uma jantinha porque eu queria agradecer de tudo que você já fez, de toda a dedicação. Você que fez todos os alimentos que a gente come à noite. Hoje eu quis fazer diferente porque eu vi que você foi no centro, estava tão animada. Eu falei, eu estou aqui, eu posso fazer. Gente, isso é coisa assim que eu sei que vocês não estão surpresos, porque eu fiquei sabendo que em Iracemápolis todo companheiro já nem obsessor é. Por isso ele faz todo dia, não faz? Um jantarzinho. Vocês estão com dúvida de responder? Vamos combinar? Vocês mintam, eu vou perguntar de novo. Em Iracemápolis, todos os homens e maridos fazem a janta para sua companheira, não é? Claro. Eu vim aqui para aprender, em Piracicaba não é assim, ué. Aí você fala, meu Deus do céu, uma janta para mim? Você até pensa, deve de ter alguma pegadinha aí. Ele vai pedir alguma coisa, ele vai querer algum favor, que é muito complicado, vai falar para a mãe dele vir morar aqui em casa, eu que neguei sempre. Essas coisas que a gente vai elucubrando, né? Coisa boa, né? E aí ele fala, sente-se que eu vou lhe servir. E você fica, mas com esse cheiro delicioso, o que será que ele fez? E ele fala, eu fiz para você um prato que você ama, adora, feijoada. Mas feijoada não é qualquer feijoada, feijoada light. Porque diz que mulher gosta de feijoada light, né? Homem gosta daquela feijoada com pé, com orelha, focinho. Não, feijoada light, com ingrediente bom. E você fala, nossa, até deu água na boca. Você saiu do centro, chegou lá com fome, cansada. Ele fala, sente que eu vou te servir. Ele põe o primeiro pratinho e começa aquela conversa, está tão agradável, parece até aquele primeiro tempo de namoro, em que tudo está bom. Você come o primeiro prato e ele pergunta, tá bom, amor? E você responde, tá uma delícia, então vou pôr mais um pratinho para você. Põe mais um pratinho para você. E vai, conversa vem, tá tão bom, tão gostoso, tão agradável, que você fala, nossa, não é a casa que eu costumava voltar, será que eu errei o endereço? E aí, você come o segundo prato. E ele fala, eu vou colocar só mais um, para você não fazer desfeita, porque está muito bom, não está? E põe mais um pratinho para você. Você come, se sente satisfeita, porque não é para se desprezar uma boa feijoada light. Aí você olha no relógio e percebe que já são 00:30. Eu preciso ainda tomar banho.
Você levanta e percebe uma coisa diferente no seu corpo. Você olha para baixo e observa que a sua protuberância estomacal não possibilita você ver seu pé. Aí você pensa, acho que eu exagerei. Eu vou tomar um banho. Você vai tomando um banho, já vai fazendo suas orações. Lembra que no outro dia tem que acordar às 5 da manhã. Nisso já é 1h da manhã. Aí começa a vir aquela sede da água do deserto, que você quer beber um caminhão-pipa, porque comeu muita feijoada. E vai e toma água, pergunta para ele se tem sal de fruta eno, toma também sal de fruta, e dá-lhe sal de fruta, e ai meu Deus, eu tô ruim, eu tô mal, eu preciso dormir. Vai para a cama. Vai para a cama, você vai se deitar de lado, e ao se deitar de lado, sabe o que acontece com todo esse peso que você tá? Parece até uma gravidez. Cai, obviamente você escora com um travesseiro para não ter problema, para tentar não ficar tão ruim, e começa a fazer suas orações. Ai meu Deus, me ajude, tal, para eu dormir bem. E sabe aquele tipo de sono que a gente tem quando come assim uma refeição muito frugal, 3 pratinhos de feijoada, que cada meia hora você bate lá no despertador e o despertador passa só meia horinha, e você rezando para que tenha passado tudo, você passa uma noite assim. Acorda de manhã, já começa um pouco mais lúcido, com aquele humor maravilhoso de quem não dormiu nada, dor de cabeça pitando, e você logo pensa, ele não quis me agradar coisa nenhuma, ele quis estragar minha noite de sono para que hoje fosse uma desgraça na minha vida. E você já começa a querer buscar ele para brigar, porque claro, o gato e o rato reencarnaram, a abóbora mudou de forma, porque já passou da meia-noite. E começa aquela briga maravilhosa, você já fala, hoje vai ser um dia que eu não aguento. Vai, toma seu café, meio assim empurrado, toma o seu banho e fala, vou trabalhar. Pega seu carro e pode ver nesses dias em que as coisas começam desse jeito, é 100% de certeza que vai continuar ruim. Você pega seu carro, vai sair da sua garagem, primeiro quarteirão que você está dirigindo, você encontra também um daqueles irmãos em Cristo que vem e fecha a sua frente, buzina, mas como bom cidadão de Iracemápolis, frequentador do centro espírita, ou seja, já bem educado, você diz, vai com Deus, Deus te abençoe. Alguns falam até bem da mãe do motorista, sua mãe é uma santa, deveria ter feito mais que nem você. Coisa boa para a vida. A gente que carrega o bem, a caridade, olha, eu gosto de vir aqui porque a gente aprende. E aí de repente você vai para o seu trabalho, encontra aquela figura maravilhosa que você conhece como chefe ou patrão, que também é uma maravilha de lidar, e ele também teve uma noite ruim de sono. Teve uma noite ruim de sono, só que você sabe em quem ele desconta quando as coisas estão ruins. E você passa um dia de cão, só que lá você não pode brigar. Porque se você brigar, tem consequências. E aí você coloca aquele sorriso maravilhoso, a cabeça explodindo e escutando um monte de bobagem. Passa um dia assim. No final do dia você fala, eu preciso ir para o centro. Ai meu Deus, preciso ir para o centro, preciso tomar um passe, preciso receber assim, alguma coisa boa, tomar uma água fluidificada, sem compreender que o centro não tem como mais importante das suas funções isso. O mais importante do centro espírita são as reflexões que abrem a nossa alma, a nossa mente para a ignorância que a gente tem da vida, para que a gente possa encarar com muito boa vontade tudo isso que a gente conhece como os pepinos naturais do dia a dia. Você vai para o centro e de repente você encontra uma pessoa que passou exatamente pelo seu problema. A hora que vocês cruzam a entrada, de repente os olhos se batem. Ao se bater, a primeira coisa que você pensa, não fui com a cara dessa aí. E ela também. E aí a gente começa a entender o porquê é que a gente vive num mundo complicado. Porque as nossas escolhas, sejam elas conscientes ou não, e eu utilizei um exemplo de uma comida um pouco pesada antes de dormir, afetam a nossa vida e como nós passaremos pelos pepinos que a gente tem que passar. Às vezes a gente escolhe, vai vivendo uma vida meio com a barriga, deixando-se conduzir
pelas delícias da vida e não sabe porque às vezes entrou num buraco federal na vida que tem. Mas a possibilidade que Deus nos dá por meio da nossa inteligência de sair é a mesma que Ele nos deu com o livre-arbítrio de escolher seguir para o buraco. E a doutrina espírita é isso, nos leva a compreender que tudo que a gente faz na nossa vida destina-nos a um caminho que nos leva a uma certeza inequívoca. Tudo que a gente fizer com a nossa própria vida terá consequência compatível com as causas que a gente irá gerar. Se eu escolho o bem todos os dias, se eu quero um mundo de regeneração, um mundo regenerado, em que todo mundo quer o bem para todo mundo, que eu seja o primeiro exemplo. Mesmo que a vida esteja complicada, difícil, esteja subindo um morro ainda um tanto quanto inclinado. E não que eu espere que tudo fique bom na minha vida para que eu possa agradecer pela possibilidade mínima de estar vivo. Todos nós falamos, esse mundo aí está faltando é amor. Mas tudo atrás da televisão de braço cruzado. A prática do amor requer esforço, requer energia da nossa parte a ser gasta em prol do exercício daquilo que a gente acredita. Por isso, meus amigos, eu faço votos de que a gente que espera viver num mundo melhor, num mundo de regeneração, que quem sabe um dia, nesse terceiro milênio que virá aí pela frente, tornar-se-á um mundo regenerado, que apliquemos na nossa vida a possibilidade de viver todos os dias dentro da nossa própria casa já um mundo de regeneração. Praticando todos os dias o bem, mesmo que a gente tenha um obsessor de estimação. E claro, meus amigos, você vê, a gente começa a falar, e esse relógio corre, que é uma coisa, e a gente não alcança nunca. Porque o papo com gente boa sempre passa muito rapidamente. E tudo que é bom sempre tem um fim. Às vezes, infelizmente, pelo nosso sentimento, mas é muito bom, porque momentos também como esse, em que a gente finaliza uma conversa, uma reflexão, um pensamento em voz alta, a gente agradece pela possibilidade de poder estar vivo, de poder escolher os caminhos que a gente quer trilhar. E se está difícil hoje, tenha paciência. Se você está angustiado ou angustiada com alguma situação na sua vida, paciência. Porque as coisas sempre mudam. À medida que aplicamos a nossa energia em prol de alguma coisa no bem. Mas cabe-nos primeiramente dar os primeiros passos. Não esperemos que a nossa vida será resolvida pelos guias, pelo centro espírita, pelas luzes que Deus nos dá. Toda situação difícil na nossa vida é resolvida por nós, ajudados quando a gente decide caminhar. Porque lembremos-nos também do que teria dito Jesus: ajuda-te e os céus te ajudarão. Então que façamos a nossa parte. Assim, meus amigos, eu rogo a Jesus que essa noite seja uma bênção de entendimento, de compreensão, de alegria para todos nós. E que levemos essa bênção para todos os lugares que nós, a partir de agora, estaremos. Na nossa casa, com nossos familiares, nos locais em que nós chamamos de diversão. Mas que levemos isso que carregamos dentro da alma, a semelhança daquilo que Paulo de Tarso teria dito que todos nós deveríamos de ser, cartas vivas, a levar uma mensagem do bem pelo nosso comportamento, sem falar para os outros o que a gente é ou como os outros devem de ser, mas comportarmos-nos como a gente espera que o mundo um dia possa ser no ideal. Assim, eu deixo, antes de mais nada, aquele abraço já cheio de saudade, rogando a Deus que numa próxima oportunidade nós tenhamos a possibilidade de pensar, refletir, avaliar nossa vida e talvez, quem sabe, com muita sabedoria, a gente escolha mudar para melhor, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigado.